Olá, muito boa tarde. Os jornais O Tempo, Super Notícia e o Portal O Tempo iniciam agora uma mesa redonda com vereadores eleitos que assumirão pela primeira vez, são estreantes que assumirão pela primeira vez um mandato na Câmara Legislativa de Belo Horizonte a partir de janeiro de 2017. Os 3 vereadores aqui no estúdio são Matheus Simões, do Partido Novo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Nós temos também a Cida Falabella, do PSOL, e nós temos o Dorgal Andrada, do PSD. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Dorgal. Boa tarde, Aline. Para conduzir aqui a entrevista com a gente, a roda a mesa redonda, nós temos o editor do portal O Tempo, Cândido Henrique Silva. Boa tarde, Cândido. Boa tarde, Aline. Vou mediar aqui as perguntas que vocês vão enviar para a gente colocar em debate com os 3. Isso aí, então você pode acompanhar com a gente ao vivo, participar aqui, mandar perguntas para os vereadores eleitos e, à medida do possível, a gente vai colocando as perguntas para eles responderem. A ideia é que a gente debata, sim, ideias sobre o mandato do Legislativo, o que eles pensam para a Câmara a partir de 2017, qual que é a atuação deles. Então, eu começo com essa pergunta, peço que cada um de vocês se apresente novamente, fale rapidamente quem são vocês, né? E aí já pode responder a pergunta: qual vai ser a principal marca do seu mandato na Câmara de Belo Horizonte? Começando então com o Matheus. Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos internautas que nos ouvem. Meu nome é Matheus Simões, sou professor de Direito da Fundação Dom Cabral, da Faculdade Milton Campos, advogado, procurador concursado da Assembleia, eleito agora pelo Partido Novo, um partido que foi registrado há menos de um ano no Brasil. Eu acho que a marca que eu pretendo deixar, como os outros candidatos que foram eleitos pelo Novo nessa eleição no Brasil, é a marca da mudança da forma como a política é realizada. Menos do que as grandes realizações legislativas, porque o município está quebrado, nós sabemos que as dificuldades financeiras são muitas, eu acho que nós precisamos de uma mudança de postura. Isso passa por ter um gabinete mais enxuto, por ter uma Câmara mais responsável com seus gastos, por ter uma fiscalização mais intensa dos gastos da Prefeitura, de maneira que a gente consiga gastar menos um pouco para que sobre dinheiro para os serviços públicos que estão sendo tão sucateados em Belo Horizonte. Eu acho que essa é uma marca que me atenderia. Obrigada, Cida. Bom, eu sou Cida Falabella, diretora de teatro, atriz, participo da movimentação Muitas pela Cidade que Queremos, fui eleita pelo PSOL. E o grande debate da minha candidatura está em torno da cultura pela cidade. Então, essa ideia de que a cultura atravessa todas as pautas, que o debate cultural ele não se atém apenas à área, ao setor cultural, mas sim que a gente promova uma grande inserção da cultura em todas as áreas da cidade. Além disso, eu participo de uma movimentação e de um partido que vem das lutas sociais, e é muito importante, a gente vai manter essa participação das bases populares que nos elegeram, os movimentos da cidade, os movimentos da juventude, de mulheres, das ocupações urbanas. E todo esse debate vai acontecer tanto do lado de dentro como do lado de fora. E também a relação com o fim dos privilégios dos políticos, doação de parte dos salários para projetos pela cidade. Isso também será uma marca da nossa jornada na Câmara Municipal. Obrigada, Cida. Dorgal, por favor. Boa tarde a todos aqui, a Aline, o Cândido, o Matheus, Cida. Agradeço a oportunidade do Jornal Tempo. Meu nome é Dorgal, eu tenho 23 anos, fui eleito agora vereador para iniciar os trabalhos em 2017. Eu sou estudante de Direito, estou formando agora, estou no último período. É importante citar que eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro e também sou atleta. Uma marca que eu gostaria de deixar no final desse mandato para Belo Horizonte é que eu gostaria de levar a oportunidade para todas as comunidades, bairros, para todas as pessoas, todos os belo-horizontinos, a oportunidade de ter um contato com o esporte, com o lazer, com a dança, a cultura, a música, porque nessa caminhada, agora foi uma caminhada por toda Belo Horizonte, ficou muito nítido a diferença das comunidades, dos bairros, em que tem essa oportunidade. Então você vê que a segurança tem uma qualidade melhor, a saúde tem uma qualidade melhor e você não traz tantos gastos, você acaba trazendo essas atividades que aqui citei e trazendo também uma qualidade para a saúde e para a segurança com essas atividades. Obrigada, Dorgal. Então já começo pegando uma carona aí na sua resposta para entender como um vereador pode, quais são os instrumentos que o vereador tem para promover isso que você está pensando, assim, uma vez que o vereador ele fiscaliza e legisla, sim, claro, né? Então, Aline, o vereador, ele tem o papel de fiscalizar o executivo e ele também participa do processo legislativo municipal. Então, ele pode propor
alguns projetos de lei que vão levar essas atividades que eu citei, né, o esporte, a cultura, o lazer, para as comunidades, para os bairros. E lembrando que quem executa é o Poder Executivo. Muitas vezes as pessoas confundem, elas acham que o vereador tem o papel de trazer um posto de saúde, de trazer uma escola, de trazer uma quadra de futebol, e esse papel ele é do Poder Executivo. O vereador, no caso, ele tem que usar suas ferramentas para fiscalizar a prefeitura, para que esses direitos venham até as nossas casas e também para ter contato com as pessoas e dialogar com elas para tentar trazer o bem comum. Então, a sua ideia é através de projetos de leis, dar oportunidade de todas as pessoas de Belo Horizonte terem acesso às atividades que eu citei, esporte, lazer, cultura. Ok. Dorgal, você fala de... Matheus. Desculpa, Matheus. Desculpa, Dorgal, desculpa, Matheus. Imagina. Você fala de uma política diferente, de um enxugamento da máquina, enxugamento dos gabinetes. Você já visitou a Câmara? Você viu quantos funcionários os vereadores têm, a verba indenizatória? O que você fala para a gente do que você viu e o que você pretende fazer quando assumir o seu gabinete? É impressionante quando a gente olha os números. A Câmara Municipal de Belo Horizonte custa 240 milhões de reais por ano, são quase 1.700 pessoas trabalhando para uma produção que eu considero inexpressiva ao longo dos últimos anos. Se a gente pensar R$1 bilhão na última legislatura foram gastos e a gente não consegue enxergar o retorno disso. Eu estou apresentando já para medidas do meu próprio gabinete, que não dependem de aprovação, muito concretas, para a gente conseguir tangibilizar essas vantagens. O meu gabinete vai ter apenas 3 assessores, no total vão ser 6 pessoas trabalhando só, contra 18 que existem na maior parte dos gabinetes. 6, incluindo a pessoa que vai atender o telefone, o que vai servir o cafezinho. O chefe de gabinete, então são 6 no total do staff contra 18 no que é praticado pela maioria dos gabinetes. As verbas indenizatórias, tirando aquelas que sejam absolutamente essenciais, elas não vão ser utilizadas. Por exemplo, não há nenhum sentido selo, não há nenhum sentido envelope, não há nenhum sentido da quantidade de papel que é gasta, de impressões que são permitidas aos vereadores para se enviar convites, comendas, comentários, telegramas. Esse é o tipo de desperdício com o dinheiro público que é inaceitável. Nós já fizemos um cálculo no novo e essa economia vai ser de quase R$1,5 milhão de reais por ano em um gabinete. Se a gente tivesse isso sendo feito pelos 41 vereadores, nós teríamos aí próximo de 50 milhões, de um pouco mais de 50 milhões de reais, que seria dinheiro suficiente, por exemplo, Aline, para manter o Hospital do Barreiro funcionando plenamente ao invés desse funcionamento precário que ele tem hoje. As pessoas falam, mas isso não é problema do vereador, não é o vereador que manda o dinheiro para lá. Mas se o dinheiro não for gasto, ele volta para o Executivo poder usar. O orçamento da Câmara, ele é uma parcela autorizativo do orçamento executivo. A gente tem que parar com essa ideia de que porque foi autorizado tem que gastar até o último centavo. Eu acho que quem acompanhar vai ver que abrindo mão de carro, que eu não vou ter carro, eu já tenho carro. Motorista, eu dirijo o meu próprio carro e o motorista que serve a gente lá em casa é pago por mim. Não preciso que a Câmara faça esse pagamento. Agora, os vereadores, eles andam pelas bases, né? Então, a cidade é uma cidade grande, então gasta-se combustível, gasta o seu carro, tem o desgaste, e isso você pretende arcar do bolso. Sabe por quê? Eu não vejo, a gente não gasta isso para conduzir as nossas atividades normais. Eu dou aula em pontos muito diferentes de Belo Horizonte como professor. E eu me desloco entre esses pontos usando o meu carro. Eu já tenho essa despesa normalmente, esse desgaste já acontece, como acontece com todo mundo que mora em Venda Nova e trabalha no centro de Belo Horizonte e tem que desgastar o seu próprio veículo para fazer esse trajeto ou usar o transporte público. Por que o vereador devia ter outro tipo de privilégio, ser tratado de outra forma? É claro que você vai ter que ir na prefeitura, precisa usar um carro para te levar à prefeitura. Ok, um carro que esteja lá para uso comum, existem carros para isso. Mas um carro privado do vereador, um motorista privado do vereador, não me parece necessário. Vocês concordam? Sim, concordo. A gente pensa também que diferente de enxugar, o que a gente pensa é que o gabinete ele terá uma ampla composição com as forças que participaram das lutas junto com a gente. Então, haverá uma forma de trazer, através de uma chamada pública, né, com representatividade, né, que todos os setores estejam representados. Mas em relação à economia, essa é uma pauta que a gente fez, inclusive, questão de ir ao cartório, né, de 40% a 70% do salário será doado. Mas isso não será doado assim, de uma maneira atropelada, né, e nem também para criar aquele vínculo do vereador para depois ser reeleito com base nessa ação, né? Mas sim criar fundos de participação, que a gente possa trabalhar com microprojetos de empoderamento
da juventude, de mulheres, Você fala nas 40% ocupações. a 70%? Em torno de 50%, é porque vai variar de acordo com a demanda, de acordo também com a formação, né, dessa equipe toda. Mas é o compromisso que foi assumido e a gente acredita assim, que é uma atitude. Né? Eu acho que o que a gente traz como vereadora, nesse processo que eu participo, que é um processo coletivo, é uma mudança de atitude. Né? O Brecht fala uma coisa muito bonita que é: vendo suas atitudes, não me interessa o seu pensamento. Então, eu acho que para a gente, que o pensamento da gente interesse as pessoas, precisa de uma mudança de postura. Eu acho que está precisando disso. Dorgal. Concordo com muitas das palavras do Matheus Simões, com muitas das palavras da Cida, mas eu não vou trabalhar com números agora. Eu prefiro conhecer a estrutura melhor, saber como que funciona realmente, quais são as ferramentas, mas eu não tenho rejeição alguma a enxugar os gastos e trazer economia. Claro, de fato, trouxer um benefício para os belo-horizontinos e para a Câmara Municipal. E o carro? Abrir mão do carro? Abrir mão do carro, eu não cheguei a fazer essa análise ainda, mas eu não tenho problema nenhum, eu dirijo o meu próprio carro, então eu não vejo algum problema. Mas prefiro dar essa minha opinião com mais clareza logo após assumir, tomar posse. Eu, como ando de transporte público, de ônibus e moro no bairro Serrano, pode ser que em alguns momentos eu precise sim usar do carro, pensando nessa possibilidade de um melhor atendimento às comunidades e ao público com o qual você está trabalhando. Mas, assim, a minha vida inteira é uma prova disso, né? Estudei em escolas públicas, uso o serviço público de saúde e utilizo o transporte público. Então, isso é uma realidade para mim. Caros, eu Sim, por favor. vou colocar na roda aqui um pouco os nossos internautas, quem nos segue. E durante toda a campanha da prefeitura, a gente teve essa mesma reunião, assim, conversamos com os 11, e uma pergunta que foi muito feita para os 11 e que se repete aqui é com relação à Guarda Municipal, o armamento da Guarda Municipal. É o que o Cláudio Frois fala, ele vai até além, pergunta se vocês concordam com a junção Guarda Municipal com Polícia Militar, Polícia Civil, armamento e tudo, e também o Conrado mandou essa pergunta. Queria ver a opinião dos três sobre essa questão. Guarda Municipal em Belo Horizonte pode ser armada, não ser armada? Começando pela Cida. A gente é contra, né, a guarda ser armada, a gente quer que ela seja desmilitarizada, porque a gente acha que a função da Guarda Municipal é uma função de contenção, é uma função educativa, ela tem que se aproximar do cidadão, ela tem que fazer um trabalho de prevenção. E isso já está provado que o número de armas, e a gente não vai resolver os problemas de violência da cidade armando cada vez mais as guardas. Né? E essa ideia de fusão também, eu acho que não é, pelo contrário, acho que todas as guardas deveriam passar por um processo de reeducação e de readequação para servir a população. Né? Porque normalmente quem é mais atingido com isso são os jovens negros da periferia. E isso só vai aumentar se essa guarda for armada até os dentes, como vários vêm pregando isso. Não é segurança. Dorgal. A minha opinião sobre isso, eu acredito que a Guarda Municipal, se ela tiver um treinamento adequado, ela tem condições sim de utilizar o armamento. Mas também não tem meu posicionamento claro de se eu sou a favor ou não. Eu gostaria de fazer esse comentário, que se a Guarda Municipal tiver um treinamento adequado, ela terá sim a capacidade para utilizar. Mas eu acredito também que o maior investimento deve ser não nesses equipamentos, mas sim na educação, porque é na educação que você vai cuidar das pessoas para que no futuro a criminalidade venha a diminuir e nós não precisemos dessa Guarda Municipal armada ou da Polícia Militar tão armada e tão preparada para combater esses fatores negativos. Eu acho que nós temos que migrar o papel de guarda patrimonial, que a nossa Guarda Municipal ainda exerce. A legislação federal já autoriza que ela atue como agente de segurança pública. Isso precisa ser implementado em Belo Horizonte de uma forma mais efetiva. Armar a Guarda Municipal pode fazer parte desse processo, mas não é capaz de resolver esse problema. Nós precisamos trabalhar com inteligência, gente. O fato de Belo Horizonte só ser monitorado no centro e a gente não ter monitoramento no resto da cidade, monitoramento eletrônico, é um problema que não colabora hoje para a solução dos crimes e, pior, nos coloca na rabeira no que diz respeito à tecnologia de combate à criminalidade. A gente precisa de mais inteligência, isso pode passar sim por armar a polícia, mas passa porque eles tenham rádios interligados com a Polícia Militar, porque não é possível
que o guarda municipal tem que discar 190 do seu próprio telefone, que ele tem algemas de plástico para poder prender eventualmente alguém, porque hoje se ele prender um cidadão, ele tem que se deitar sobre a pessoa, porque a única forma de mobilizar alguém na rua que a guarda municipal hoje tem é o peso do seu próprio corpo. Então, a gente tem que avançar em outras questões que são tão graves quanto a questão de pôr a arma na mão, e é óbvio, se for colocar com o treinamento adequado, porque senão passa a ser um risco à segurança. E vamos diferenciar um pouquinho essa criminalidade, o crime organizado, do ladrão pé de chinelo, batedor de carteira? A Guarda Municipal não é capaz de atuar contra o crime organizado em Belo Horizonte, nem se a armar, nem se nós pusermos vigilância na cidade inteira. Nós estamos falando daquela sensação de segurança que o policiamento ostensivo é capaz de dar por ter oficial na rua e fazer com que o batedor de carteira, aquele que comete o pequeno furto, mas até aquele que no meio do pequeno furto comete um latrocínio no susto, seja de alguma forma recriminado. Agora, a questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas em Belo Horizonte, essa sem a atuação da Polícia Militar e da Civil, esse problema não se resolve. E aí, mais uma vez, se nós tivéssemos uma cidade monitorada, os instrumentos de investigação seriam mais acessíveis, mais fáceis para todas essas polícias. Concorda, Cida? É uma questão complexa a segurança, porque como as cidades estão inseguras, a gente sempre parte do princípio de que a gente tem que tratar o outro, que é desde o ladrão de carteira até o chefe do tráfico, como seu inimigo, né? Eu discordo um pouco dessa ideia. O que eu acho é que a gente tem que tentar melhorar a desigualdade na cidade, empoderar as mulheres, empoderar os jovens, né? Acho que a gente tem que ter uma educação de qualidade, a gente tem que ter atividades culturais por toda a cidade, não só no centro. Eu acho que todas essas atividades de impacto, elas sim podem, a médio prazo, melhorar essa situação e a gente parar de tratar o outro que não teve as mesmas condições, que é como um inimigo, né? Eu acho que isso é uma coisa sem fim. Essa construção desses muros, essa ideia também da cidade toda vigiada, isso me assusta um pouco. Agora, é claro que quando a gente é vítima de alguma ação violenta, a tendência que a gente tem é de querer que o outro não faça mais isso, mas não pode ser de eliminar o outro. A gente tem que construir a democracia com os diferentes de nós também. Então, eu acho que é uma decisão complexa e que tem que ser debatida. Eu acho que tudo tem que ser mais debatido com a cidade, né? Não pode ser uma atitude unilateral. O Dorgal parece concordar, né? Sim, eu concordo com as palavras da Cida e eu queria ressaltar também que a gente deve lembrar que a função da Guarda Municipal, ela não é a mesma função da Polícia Militar. A Guarda Municipal, ela tem a função de cuidar da cidade e de trazer prevenção. Então, se ela for armada, assim, por defesa mesmo, mas a função dela continua, a principal função dela ser cuidar da cidade. Mas concordo com a palavra da Cida. Carlos, voltando aqui, tem vários. Que bom. Convido até depois vocês responderem, porque tem muita pergunta direcionada para cada um de vocês. Essas perguntas são eu vou deixar as gerais para responder depois. Mas agora uma pergunta que seria uma pergunta nossa também, do Cláudio Frois também, é como os vereadores eleitos veem a questão do Uber. Essa é uma pergunta muito boa, porque na Câmara agora, a votação com relação ao Uber foi quase unanimidade contra o Uber em Belo Horizonte, né? Gostaria de saber a opinião de vocês. Vou começar agora pelo Matheus. Agora vocês já foram eleitos, não tem que ter voto, né? Então podemos falar. Não, mas eu continuo dizendo que eu falo já há muito tempo, desde a época da votação. Tentar impedir o avanço dos mecanismos de economia colaborativa, como o Uber é uma tentativa que já nasce frustrada. Não é possível interromper o processo tecnológico. Eu acredito na regulamentação tributária desse serviço, porque tem de ser pago o ISS que está sendo devido, porque o serviço está sendo prestado, o imposto não está sendo recolhido, não só do motorista, mas pela própria Uber Central, né, que não está fazendo esse pagamento para o município por falta de atuação da Câmara de Vereadores, que não votou uma modalidade de substituição tributária para alcançar esse pagamento. Mas impedir ou restringir a atividade de forma alguma. Aliás, considero que o projeto que foi aprovado na Câmara é inconstitucional e uma das medidas que eu vou apresentar é exatamente a revogação do projeto de lei já aprovado no ano passado. Dorgal. Sim. Concordo com as palavras do Simão no caso de que o Uber deve ser regulamentado. Então, em Belo Horizonte existiam antes somente os ônibus, depois vieram as vans, os micro-ônibus, vieram os táxis e sempre teve espaço para todo mundo. Então eu acredito que tem espaço para o táxi, que é um serviço de qualidade, tem também espaço para o Uber, que é um serviço de qualidade. Mas devemos regulamentar o Uber para que ele pague os tributos, assim como os táxis também pagam.
Eu acho que o Uber, né, toda essa polêmica em volta do Uber, ela demonstra a crise do transporte de uma maneira geral na cidade, né? Entre um ônibus ruim e o táxi, existe o Uber, né? Então é um caminho, acaba sendo um caminho para as pessoas que querem economizar. Mas o que eu acho é que a discussão toda sobre o transporte na cidade é que tem que ser feita. O Uber é apenas uma dessas questões. Né? Por exemplo, me interessa, é claro que tem que ser regulamentado, acredito nisso também. Não, acho que tem que ser regulamentado. Eu acho que, por exemplo, eu pego muito táxi, Uber, e infelizmente eu não consigo baixar o aplicativo no meu celular por algum problema do celular. E isso me deixou, eu pergunto muito para os taxistas, né? Nessa campanha eu peguei muito táxi por ter que estar nos lugares um tempo. E muitos se sentem um pouco afetados, porque o que acontece com o serviço de táxi em Belo Horizonte? Está na mão de grandes, de pessoas que têm frotas inteiras. O motorista de táxi é um cara muito explorado na cidade. Falta de fiscalização. Uma grande parte dos motoristas é bastante explorado. Os caras têm que rodar 12 horas. Então, esse cara se sente atingido pelo Uber. Né? O chefe dele, o patrão dele não se sente, mas ele se sente. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Mas assim, eu gostaria que a discussão não ficasse restrita ao Uber, que ainda atinge uma pequena parcela da sociedade, e sim a melhoria do transporte público, que tem que ter um investimento pesado. Ele também significa mais segurança, segurança para as mulheres, a troca, né, de atividades culturais por toda a cidade. A segurança da cidade passa pelo transporte público. Vocês apoiarão, então, o Matheus no projeto que ele vai apresentar, revogando? Nós temos que discutir. Vocês vão votar com o Matheus? Tem que ler o projeto, conhecer o projeto. Pensar. Mas eu queria complementar o que a Cida disse. Isso é muito importante. É importante também discutir a mobilidade como um todo na cidade. Eu queria dar um exemplo aqui. Eu sou ciclista e eu não me desloco de bicicleta em Belo Horizonte, porque falta qualidade na malha cicloviária e falta segurança. E tem muitos amigos, muitos companheiros, atletas, triatletas, que fariam mesmo, se deslocariam de bicicleta se Belo Horizonte tivesse essa qualidade, nessa fonte alternativa de locomoção. Então eu acho que a gente tem que debater e trazer muita qualidade para mobilidades alternativas, porque isso vai melhorar muito para o da cidade. O Jorge Hoffman, ele mandou uma pergunta com relação às ciclovias, e aí pergunta, não seria a solução para o problema de mobilidade urbana em Belo Horizonte, as ciclovias? E aí eu amplio a pergunta dele e faço uma, como se disse, ciclista, o que melhorar em Belo Horizonte nesse pouco trajeto ainda que a gente tem de ciclovias em BH? Então, o primeiro passo é conseguir iniciar a conexão das ciclovias. Porque não adianta eu sair de casa e terminar um percurso, porque não pela minha vontade, mas porque terminou a malha cicloviária. Então ela deveria ser um percurso que passa por toda a cidade. E um percurso com qualidade não só no asfalto, mas também com segurança para os ciclistas. Então eu acho que tem que melhorar isso. O primeiro passo é iniciar uma conexão das ciclovias em Belo Horizonte para tentar trazer uma malha cicloviária completa pela cidade. Eu tenho um filho ciclista que anda pela cidade, né, se arriscando. E assim como nas muitas, a gente tem um movimento forte, né, pelas ciclovias. É um debate que aconteceu inclusive na plataforma. A melhoria da qualidade de vida na cidade passa por essa questão das ciclovias. As pessoas precisam, por exemplo, poder fazer percursos que em alguns lugares a bicicleta pode entrar no metrô, pode ser transportada pelo ônibus. Tem que pensar um circuito de bicicleta que às vezes não é todo feito, né, pela bicicleta, mas que vai se complementando com bicicleta e metrô e ônibus. Então isso tem que ser pensado de uma maneira. Só que a questão das ciclovias no Brasil é tratada de uma maneira completamente parecendo que é uma coisa assim, uma ideia utópica de um bando de gente maluca que quer se arriscar pela cidade. Eu acho que a gente está muito atrasado nessa discussão, muito atrasado. Que o ciclista está errado de estar na cidade. O ciclista está errado. Me preocupa, por outro lado, a pergunta fala assim, a forma de resolver o problema não claro porque a ciclovia, uma cidade como a nossa, com a topografia que não ajuda, vai comparar Amsterdã com Belo Horizonte em termos de uso de bicicleta, gente, não tem como. A nossa cidade não é plana. Então, se a gente não trabalhar com a questão da integração com os outros meios de locomoção pública, é uma batalha perdida. E nós temos alguns problemas sobre o local de posição e sinalização da ciclovia de Belo Horizonte, são muito sérios. Na Rua Fernandes Tourinho, eu falo que é uma prova de mountain bike, porque além do asfalto de péssima qualidade, a sinalização é inexistente, então o sujeito está ali correndo do carro, correndo do pedestre, a vaga do carro passa por cima da ciclovia
O carro, para parar, ele tem que passar por cima da ciclovia, porque a ciclovia foi colocada entre as vagas de carro e a faixa de rolamento. Então, nós temos alguns cuidados que têm que ser tomados, que são básicos, e que qualquer boa experiência mundial nos mostra que as nossas opções em termos de ciclovia estão equivocadas. A gente precisa repensar a ciclovia de Belo Horizonte. Pensar, mas a cidade é toda pensada para o automóvel, né? Eu, como usuário de transporte público, as pessoas não respeitam sinal nem de pedestre. Né? Belo Horizonte vai chegar a um nível que você vai estar sendo atropelado e as pessoas vão achar que isso é normal. Eu me assusto muito. Na periferia não existe sinal de pedestre em lugar nenhum. Nos pontos de ônibus, aqueles abrigos não servem para abrigar da luz, do sol, nem da chuva. Eu pergunto, para que serve aquilo? Então a gente tem que avançar muito nessa discussão da mobilidade. É uma discussão central para que a cidade funcione, para que a cidade seja de todos mesmo. Isso é muito forte. E eu queria complementar esses projetos todos, eu acho que eles têm que ter uma participação, no caso, né, das ciclovias, dos ciclistas. Claro. Porque muitas vezes esses projetos são implementados nas cidades, mas com falhas. Então a gente pode, eu não vou citar aqui agora, mas são muitos os exemplos de que se fosse projetado a ciclovia por um ciclista, ou então pelo menos com a participação de um ciclista, as ciclovias seriam muito melhores em Belo Horizonte. Gente, é muita pergunta mesmo, e muita pergunta, e é legal porque muita gente querendo participar do dia a dia. E uma dessas perguntas é da Adriana Oliveira, e ela faz a seguinte contestação. O que vocês pretendem fazer para melhorar a transparência em relação às contas no portal da Câmara, da PBH? Ela coloca uma nota depois. Os dados não são todos atuais e não conseguimos fiscalizar pela falta de informação atualizada. Vocês já consultaram o portal? É interessante porque o portal da transparência da Câmara, ele é feito para que as pessoas não consigam entender perfeitamente as informações que estão lá. Porque elas são divididas por tipo de despesa, no caso do vereador, por semana e por rubrica. Então, assim, você teria que ter um tempo de planilhar aquilo tudo para poder entender quanto é que o gabinete custou, na verdade. E na hora que você vai para o município, pro executivo, é a mesma situação. Então, eu estou propondo uma prestação de contas separada do meu próprio gabinete, até porque como eu proponho um corte drástico de despesa, para poder mostrar onde é que essa economia está acontecendo. Agora, acho que é uma batalha de todos nós, e aí eu já ouvi a Cida falando sobre isso também, a Áurea, há pouco tempo, a gente tem que abrir essa caixa preta que a Câmara de Vereadores ainda para que as pessoas entendam como ela funciona e quanto ela custa. E isso passa por uma projeto de resolução, né, interno da Câmara, passa por uma aprovação em plenário, não é isso? Eu acho que essa transparência ela é muito importante, não só no portal, mas como a Câmara voltar a ser uma casa realmente do povo, né? A gente esteve lá essa semana, então foi a gente discutindo. Existia um restaurante popular na Câmara e existia um fluxo enorme de pessoas lá. Esse restaurante simplesmente foi fechado. Né? Parece que assim, como assim? Os senhores vereadores estão com medo das pessoas irem lá? A gente quer que as pessoas ocupem a Câmara realmente. E a ideia nossa, né, não só da melhoria desse portal, para que ele realmente as informações sejam acessíveis e que você não precise ficar fazendo um cruzamento absurdo de dados para chegar a alguma informação real, é a prestação de contas em praça pública e a total transparência dos mandatos. É um compromisso de campanha, é um compromisso das muitas e de todas as forças que nos elegeram, porque a gente acredita nisso, que essa atitude e essa participação, estar na Câmara também é um processo educativo, pedagógico com a população. A gente quer compartilhar isso, né? Não quer, a partir do momento de ser eleita, simplesmente se encastelar num gabinete e tomar as decisões a partir das nossas cabeças. Não precisava de renovação, exatamente. Porque isso já está acontecendo hoje. Exatamente. Com certeza. As pesquisas demonstram que a corrupção é uma das maiores lutas hoje. Os brasileiros lutam contra a corrupção e é uma das coisas que mais incomoda, junto com a saúde, falta de saúde, várias outras coisas. Como que se combate a corrupção? Como que se combate essa falta de credibilidade que os políticos têm com essa conjuntura atual que nós vivemos? Com a transparência. Então, fiquei muito feliz com as palavras do Matheus e da Cida. Pode contar comigo o que for no sentido de trazer transparência para a Câmara Municipal. Eu estou junto e vou lutar sim. Isso eu acho muito bacana. Vocês parece que estão em uníssono, com uma crítica em uníssono à atual gestão da Câmara, a forma como os vereadores estão lidando com o papel deles no Legislativo. E, pelo que eu estou vendo, vocês estão pretendendo agir diferente, propor um diferente. Aí, nesse sentido, eu vou perguntar para a Cida. O pessoal chega à Câmara de Belo Horizonte, chega com duas cadeiras ocupadas por mulheres,
uma delas uma mulher negra e a mais votada, a vereadora mais votada de Belo Horizonte. Então ele chega fazendo história. Qual que é a história que o PSOL pretende fazer durante 4 anos na Câmara? Eu acho que foi uma alegria muito grande para a gente ver que é possível fazer política de uma outra forma. A nossa campanha toda foi feita em cima disso, do encantamento pela política, de uma alegria no fazer político, da participação. E eu acho que no PSOL, né, as muitas cidades que queremos encontrou no PSOL, esse partido correto, esse partido que traz uma mudança mesmo de postura, né, na esquerda da cidade. E acredito que juntos nós vamos construir esse mandato participativo, popular, transparente, que vai reverberar as lutas mais importantes da cidade, né? Acho que a luta das mulheres, a luta das juventudes, a questão da mobilidade urbana que a gente já falou, a questão das ocupações, que é seríssima, né? Como lidar com essa questão de a ocupação da Isidora, que tem 30 mil pessoas ameaçadas de despejo. Todas essas questões, a gente espera que o mandato seja uma caixa de repercussão e que a gente consiga, de fato, avançar e avançar também nessa educação política das pessoas. Colaborar para que as pessoas não só gostem da política, como elas queiram fazer política no seu dia a dia. Essa é a vontade nossa, minha e da Áurea. E eu pergunto então ao Matheus e ao Dorgal, nós saímos então de uma Câmara atual com 41 vereadores e uma mulher. Uma vereadora. Vamos entrar em 2017 para uma Câmara com 41 vereadores, nós não tivemos mudança no número, mas 4 mulheres. Para vocês, isso faz diferença? Com certeza, faz diferença e deveriam ser mais mulheres. Né? A ideia é que seja o máximo, uma boa divisão, que seja meio a meio. E estou muito feliz com essa participação agora de mais mulheres. Parabenizar a Cida. Acredito que ela vai fazer um trabalho maravilhoso lá na Câmara Municipal e com certeza é muito importante o papel das mulheres na Câmara de Belo Horizonte. Não tem como não dizer que a gente não está satisfeito por ver a Câmara diferente, mas eu diria que mais feliz do que por ver as 4 mulheres que foram eleitas, eu fico feliz de ver uma renovação absurda no quadro da Câmara. O fato de 23 dos vereadores não terem sido reeleitos, o PSOL, que não tinha vereadores, ter eleito 2, o Novo, que é um partido com menos de 12 meses de formação quando a campanha começou, ter conseguido uma cadeira, mostra que, nós estamos rompendo com essa polarização burra entre o PSDB e o PT, que se estabeleceu, inclusive em Belo Horizonte, ainda que o PSB tenha ocupado a prefeitura, a gente sabe que as forças nunca deixaram de ser divididas entre o PSDB e o PSB, entre o PSDB e o PT, nós estamos rompendo também um ciclo de reeleições seguidas de políticos muito velhos, e eu não estou falando de idade, eu estou falando de práticas, que praticam uma política pequena e de pequeno interesse e do gabinete a serviço da sua própria reeleição. Eu acho que a fala de nós três aqui, quando nós três estamos falando sobre uma Câmara que seja mais responsável, uma Câmara que não use os gabinetes para as reeleições, nós estamos falando de uma mudança necessária. Então eu me empolgo muito com o fato de que a cidade deu um recado, que estava cansada com a estrutura que a Câmara de Belo Horizonte vinha apresentando. A gente recebeu um recado aqui também. Para tratar um pouco mais o trabalho junto às comunidades carentes e de periferia em Belo Horizonte. Acharam que a gente está conversando muito uma questão central, né, no centro-sul. E aí, então, vamos tomar cuidado ao falar o que o vereador efetivamente pode fazer. Né? Exato. E aí, a Mirla Djalma, ela faz a seguinte colocação e a pergunta logo em seguida. Muitas dessas regiões, né, de periferia e carentes sofrem com a falta de saneamento básico e áreas de lazer, principalmente. A solução passa por projetos de lei ou fiscalização do Poder Executivo? Passa pelo plano diretor, que não foi aprovado, que está enterrado na Câmara Municipal e nós tivemos que ouvir. Eu não vou entrar na discussão de se o plano que está montado é bom ou ruim. Agora, depois de 3 anos de discussão popular, de 1 ano e meio de engavetamento na Câmara, a gente tem que ouvir o presidente da casa dizer que vai começar tudo de novo porque o prefeito mandou um substitutivo e quer jogar fora todo o trabalho que foi feito. Olha, Belo Horizonte não pode continuar agindo com esse grau de responsabilidade. A gente trabalha com um plano diretor velho, desatualizado, que não prevê, por exemplo, a necessidade das áreas de lazer, das áreas de descanso, das áreas de esporte. Então, nós precisamos urgentemente, eu acho que essa é a primeira pauta da Câmara, aprovar o plano diretor de Belo Horizonte. Esse plano diretor, né, ele teve um debate longo.
ainda tem pontos polêmicos, né, que eu acho que a gente pode ainda iluminar, mas eu acho que ele passa sim por ele, passa pela fiscalização de todas as ações que já são realizadas e passa por novos projetos também de lei. Quando a gente pensa a cultura pela cidade, a gente gosta muito de usar a expressão periferias no foco, porque a gente acha que não existem ainda projetos suficientemente fortes em termos de aporte mesmo para a periferia da cidade, né? Que une a juventude. A Áurea vem de uma luta grande pelas juventudes, do Fórum das Juventudes, e a gente sabe que parte dessa juventude está nas periferias e que faz muita diferença as ações realizadas lá para exatamente tirar esses jovens da criminalidade, para fortalecer a sua autoestima, para fortalecer um caminho do bem para esses jovens. Então, acho que é um combinado disso, agir com seriedade em relação a esse plano diretor, fiscalizar as ações da prefeitura e empoderar as pessoas da periferia, que eu acho assim, eu falo com tranquilidade disso, porque eu sou uma mulher que transito bem pela cidade, mas eu fiz a opção pela periferia há muitos anos. Eu moro no bairro Serrano, eu tenho um espaço cultural lá que realiza trabalho com jovens, com mulheres, com todas as escolas da região, e a gente sabe o diferencial que um pequeno espaço faz. Imagina se isso, né, como os centros culturais que existem, que precisam ter mais autonomia de verbas, autonomia de propostas, tudo isso é um combinado de ações que precisam acontecer. Agora, em relação aos mandatos, a gente vem muito apoiado por esses movimentos. E a gente acredita que não vamos ser só nós lá dentro da Câmara. A gente vai estar o tempo inteiro trabalhando com as audiências públicas, com levando a Câmara para fora, para a rua, para as praças, e dessa forma fortalecendo esse movimento da periferia em direção ao centro e vice-versa. Na minha opinião, passa pelo plano diretor, passa também pela fiscalização e pelos projetos. Projetos que os vereadores vão apresentar. E na minha contribuição na Câmara Municipal, eu quero poder priorizar muitas comunidades, muitas pessoas em Belo Horizonte que têm falta de coisas muito simples, coisas muito básicas, que não deveriam ter essa falta em casa. A minha campanha agora, ela foi uma campanha que atingiu as 9 regionais de Belo Horizonte. A minha campanha foi uma campanha de rua mesmo. Fiquei em contato com as pessoas, passei por todas as regionais e Belo Horizonte tem, se não me engano, 480 e poucos bairros. Eu visitei e fiz reuniões em pelo menos 250. Então, eu vejo que antes de trazer muitas coisas positivas que devemos trazer também para Centro-Sul ou para outras regionais mais próximas daqui, devemos priorizar as regionais que passam por mais dificuldades. Então não se pode trazer um recapeamento de asfalto para onde já tem, se você não lembrar de um local que ainda não tem asfalto. Deve priorizar onde não tem asfalto. Então eu gostaria muito de poder contribuir com as comunidades e com as regiões que têm essas faltas em Belo Horizonte. A gente gostaria de encerrar aqui a nossa conversa, que foi bem legal, com uma pergunta do João Batista, que simboliza muito esse debate que a gente teve, esse papo mesmo, né? Falou assim, a Cida e o Matheus, teoricamente, estão em posições ideológicas opostas. Vocês acreditam que vocês podem ser parceiros nessa nova Câmara? E eu coloco o Dorgal também na pergunta dele, que teve elevado grau de renovação, e como esperam se relacionar justamente com os opostos de vocês, assim? Eu acho que a democracia é essa arte do diálogo, né? Eu acho que a gente tem que pensar que estamos representando uma parcela da população e que, sim, vamos dialogar sempre pensando num bem comum, né? Em realmente afetar a cidade, melhorar a cidade. E acho que a gente vai usar todos os recursos, esgotar todos os recursos para que esse diálogo aconteça e que a gente possa, sim, juntos estabelecer pontos em comum. Eu acredito que não é possível, né, fazer um mandato de qualidade se a gente não se dispor a conversar com quem é diferente de nós. É claro que a gente tem alguns, né, a gente tem uma base de princípios que você não vai poder abrir mão pela própria identidade que você traz, por toda a luta que a gente representa também, mas eu acho que é possível, sim, que a gente se entenda em vários momentos, em vários aspectos, em vários pontos, para que a gente consiga construir algo realmente forte.
Eu acho que é importante dizer que, e realmente são dois partidos que estão nas pontas da matiz ideológica, né? Nós temos o PSOL talvez mais à esquerda na bancada hoje e o Novo como o partido mais liberal da Câmara. Eu tenho certeza, no entanto, que a Câmara não é lugar de hegemonia. A Câmara é lugar de pluralidade. E essa pluralidade é saudável. Eu acho que esse diálogo é importante e saudável porque a cidade não é hegemônica. As pessoas que estão aqui também são diferentes e é por isso que essa formação é muito diferente. Agora, eu acho que duas coisas. Primeiro, que há uma pauta de liberdades individuais que é comum à esquerda e ao que o Novo, enquanto Partido Liberal, defende. Então, acho que nós vamos ter muitos projetos em que a gente vai ter opiniões, já teve durante a campanha, que são comuns. Naquilo que for a questão econômica, e que é onde talvez a divergência seja mais grave, é o diálogo, a discussão, a tentativa de convencimento, sem balcão de negócios. Porque eu acho que o que é importante é que se perca ou se ganhe, mas se perca ou se ganhe com dignidade. Não é possível se continuar trocando voto, como é feito hoje na Câmara, no dia a dia, a troca do voto pelo voto do outro, porque eu voto no seu projeto e você vota no meu, sem responsabilidade ideológica com o que está sendo decidido. Eu acho muito bacana agora a entrada do PSOL, também do Partido Novo, porque na democracia é interessante que se tenham todos os lados, né? Possam ser mostrado as ideias opostas também. E queria ressaltar e me defender aqui também, que não foi citado, que agora nós temos uma juventude de 23 anos dentro da Câmara Municipal. Então é muito importante a participação, peço a todos os jovens que possam participar agora também, serem mais enfáticos nessa participação. E também citar o meu partido é o PSD, ele é a primeira eleição municipal que disputa aqui em Belo Horizonte, é um partido também muito novo, ele é de 2011, e nós conquistamos 2 cadeiras lá, também estamos à disposição para dialogar com todos lá dentro, fazer esse debate, que eu acho que vai trazer muitas coisas positivas sobre Belo Horizonte. Ok, agradeço a participação de vocês, muito obrigada, Dorgal, muito obrigada, Cida, muito obrigada, Matheus, obrigada, Cândido, obrigada a você que participou com a gente, mandando sua pergunta. Nós também, os vereadores eleitos, vão responder à medida do possível, né, as perguntas individuais que foram colocadas no Facebook. E é isso, Jornal Tempo. Vocês conferem também amanhã os melhores momentos desse debate, dessa nossa conversa nas edições impressas do Tempo e do Super Notícia. E a gente continua aqui cobrindo esse processo eleitoral agora no segundo turno, na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Até lá!